Oi, gente. Nós agora iremos dar continuidade ao nosso tema, a formação dos estados nacionais. Lembrando que os estados nacionais, o Estado moderno europeu, ele nasce a partir do colapso do sistema feudal. Lembrando que essa crise do sistema feudal, essa crise do feudalismo vai fazer com que surja esses estados nacionais. No modelo feudal, ele não havia estados nacionais centralizados. O poder ele era descentralizado. Cada feudo pertencia a um senhor feudal. O feudo, gente, significa terra. Então, cada terra pertencia a um senhor feudal. E esses senhores feudais, eles exerciam o poder sobre seus domínios, sem responder a um poder central. Com a crise do feudalismo, houve a necessidade de centralizar o poder. Então, a centralização do poder permitiu que o poder passasse a ser exercido por um soberano, por um rei. Cada feudo, naquele período, como eu coloquei, ele tinha uma autonomia política. A partir do momento que a política passasse a ser centralizada, essa descentralização ela já não seria mais possível. Quando ela passasse a ser centralizada, queria dizer que o governo seria exercido por um rei, por um monarca absolutista. A partir do século XV, a partir do século XV, eles vão começar a se reorganizar e a criar todas as bases para a formação desses estados modernos. Como eu coloquei na aula anterior, a burguesia ela é de suma relevância para esse processo. Por quê? Porque ela foi a classe que tornou possível a efetivação desses estados nacionais. Por quê? Porque ela passou a exigir garantias para o seu desenvolvimento, ou seja, para o desenvolvimento do comércio, ela passou a exigir um governo estável, leis e taxas unificadas. Todas essas condições permitiram que houvesse a centralização do poder na mão de uma pessoa. Os burgueses também prestavam conta, eles começaram a questionar aqueles pesados impostos, eles passaram a protestar contra a alta cobrança de imposto e também sobre a diversidade de moedas. Então, para eles, para o desenvolvimento do comércio, era necessário, principalmente, que ocorresse o quê? A unificação da moeda. Daí, gente, eu vou voltar um pouco para vocês entenderem como era esse processo por meio desse esquema. Esse esquema aqui eu apresentei na aula passada, a formação do Estado moderno. A formação do Estado moderno pressupõe o fortalecimento da burguesia. E para que esse fortalecimento da burguesia fez com que fosse possível a formação dos estados nacionais. Por quê? Porque era necessário romper com aquela descentralização política proporcionada principalmente pelos senhores feudais. Com isso, houve um acordo, uma aliança entre a burguesia e o monarca. E essa aliança entre a burguesia e a monarquia fez possível a centralização do poder com base no Estado moderno. Ou seja, ia passar a existir um soberano, soberano esse que iria proteger, garantir a segurança por meio de exércitos profissionais que iam garantir a segurança e também ele ia garantir um poder político e o enriquecimento da burguesia. Então, essas são as bases do Estado moderno. O Estado moderno ele é fruto desse processo de colapso do feudalismo e
A primeira fase desse Estado moderno é o absolutismo monárquico, por meio da centralização do poder na monarquia. Começa a ser desenvolvido um exército nacional, começa a se desenvolver também uma estrutura jurídica e a sistematização da cobrança de impostos. A monarquia absoluta, ela garante uma formação de uma infraestrutura capaz de alavancar a máquina pública e cria condições para o surgimento de um corpo burocrático. Com isso, podemos colocar as características do Estado moderno. Quais são as características do Estado moderno? A centralização do poder, ou seja, um só poder, um só exército. Agora era necessário ter o seu exército, deixar aqueles exércitos mercenários. Um reino protegido, ele tinha que ter um exército forte, fiel e poderoso. A autoridade soberana do rei para todo o território, administração e justiça unificados, criação de um sistema burocrático capaz de organizar o Estado e fazer efetiva a cobrança de impostos. Lembrando que nós, na aula passada, também comentamos um pouco sobre as disputas na Península Ibérica e que é errôneo no conflito lá da Península Ibérica entre os muçulmanos e portugueses e espanhóis, inadequado utilizar a palavra reconquista. Por quê? Porque esse território aqui não era dominado por espanhóis e portugueses. O que ocorreu foi um processo de expansão promovida por portugueses e espanhóis, sendo então um movimento de conquista. Daí nós vamos entrar com um processo de expansão marítima, que vai permitir que o Portugal ela fosse o pioneiro, o Estado nacional pioneiro nesse processo de centralização do poder nas mãos do rei. O Estado moderno de Portugal, ele foi o primeiro a utilizar o Estado, esse conceito de Estado moderno. Ele foi o primeiro a efetivar a centralização política como consequência de campanhas militares e também como consequência da Guerra de Reconquista, que foi o conflito travado entre muçulmanos e portugueses. A Revolução de Aves garantiu a consolidação do Estado moderno de Portugal, em 1385, com o apoio da burguesia de Dom João. O mestre Aves venceu Dona Leonor Teles, que tinha o apoio da nobreza portuguesa e do reino de Castela. Dom João foi coroado rei de Portugal, e essa organização está entre os fatores decisivos para a expansão marítima europeia. Então, inicia-se a partir de agora, com essa centralização de poder, inicia o quê? Inicia o processo de expansão marítima do século XV, que foi marcado pela centralização do poder nas mãos do rei. Quer dizer o quê? Que fatores levaram ao pioneirismo português na expansão marítima do século XV? Centralização do poder nas mãos do reis, posição geográfica de Portugal, ela permitiu que Portugal adentrasse ao mar em busca de novas riquezas, novos territórios, novos conhecimentos, conhecimentos e experiência em navegação, além de terem sido criado a caravela nesse período, e o apoio da burguesia e da Igreja Católica. A burguesia e a Igreja Católica, nesse período, eles queriam, a burguesia estava atrás de novas riquezas, e a Igreja Católica ela queria aumentar, catequizar, alastrar o cristianismo para esse novo mundo. Então, a expansão marítima ela ocorreu no século XV e XVI, e ela tem como pontapé inicial a crise do século XIV,
que é marcada pela tríade. Que tríade é essa? Guerra, fome e peste. E essa expansão, ela garante o quê? Ela garante a busca por novas riquezas. Então, que fatores levaram ao pioneirismo português? O Estado centralizado aliado à burguesia, o desenvolvimento de escolas náuticas, paz interna, posição geográfica, tudo isso fez com que Portugal ele fosse o pioneiro nessa expansão marítima. Monopólios econômicos e estatais, balança comercial favorável, metalismo, pacto colonial, vai ser, juntamente com a consolidação do mercantilismo, que é o capitalismo comercial, colonização da América, decadência de Veneza e Gênova, que era um dos principais centros comerciais da época, deslocamento da rota comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Eles são fatores e consequências dessa expansão marítima. Nós temos aqui outro esquema que retrata a expansão marítima, o pioneirismo português, precoce centralização política, espírito aventureiro, burguesia empreendedora, aperfeiçoamentos náuticos, posição geográfica favorável, são fatores que fizeram com que Portugal fosse o pioneiro na expansão marítima. A estratégia portuguesa era fazer uma circunferência encontrando novos territórios. Era contornar a costa africana para chegar às Índias. Nesse contorno, ele acaba fazendo o quê? Descobrindo o Brasil, chegando à esquadra de Cabral em 1500, período pré-colonial. Objetivos da expansão: expansão do cristianismo, metais preciosos, novos mercados e especiarias. Quer dizer o quê? Que Portugal ela estava atrás desses seguintes fatores aqui: expandir o cristianismo, busca por metais preciosos, busca por novos mercados e especiarias. Já os espanhóis, eles chegam na América em 1492, por meio de Cristóvão Colombo. Acreditando, nesse período, Cristóvão Colombo acreditava que teria encontrado uma nova rota para as Índias. Entretanto, ele tinha encontrado era um novo continente. Bula intercoeteira e Tratado de Tordesilhas. O que vai acontecer? Bula intercoeteira e Tratado de Tordesilhas são tratados que serão feitos entre Portugal e Espanha para explorar as terras do Novo Mundo. No ano de 1493, o Papa anunciou uma assinatura da bula intercoeteira, que fixava uma linha imaginária de 100 léguas à ilha de Açores, determinando que todas as terras que a leste pertenceriam, essa bula intercoeteira determinava que todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha e o restante a leste pertenceria a Portugal. Entretanto, o rei de Portugal, Dom João II, ele contestou essa bula papal e, buscando evitar conflitos e desgaste militar, os espanhóis aceitaram a revisão desse tratado, da bula intercoeteira, e fizeram um novo tratado. Esse novo tratado foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha, e nesse novo acordo ficava estabelecido a demarcação de um novo meridiano, que seria 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Os territórios a oeste seriam explorados pelos espanhóis e as terras a leste
deveriam ser controladas pelos portugueses. Dessa forma, esse novo acordo ele assegurou a exploração dos portugueses em parte dos territórios que hoje compõem o Brasil. Pouco tempo depois, esse tratado, essas determinações do Tratado de Tordesilhas, ela passa a ser questionada por outros países, por outras nações europeias que iniciavam seu processo de expansão marítima. Diversos monarcas não aceitavam o fato de que dessa divisão ter restringido a países ibéricos. Os franceses eles passaram também a organizar expedições marítimas para o Brasil em sinal de não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. Já as nações que protestaram contra, na verdade, elas reivindicavam o princípio da posse útil. O que é o princípio da posse útil? É que a terra, ela só pode dizer, a terra só tem a posse da terra aquele que a explora. Então, reivindicava o princípio de posse útil da terra para legitimar a exploração colonial, ou seja, ele só seria dono se ele explorasse. Foi por esse motivo que Portugal inicia a exploração do território brasileiro, com o intuito de não perder a sua posse. Daí, os portugueses chegam ao Brasil e o principal documento que retrata essa chegada dos portugueses ao Brasil é a carta ao rei Manuel Pero Vaz de Caminha. Ao longo desse período, o Brasil ele ganhou vários nomes. Pindorma, Terra de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz e Brasil. Então, gente, a segunda parte da nossa aula era para retratar um pouquinho sobre que fatores levaram ao pioneirismo português e espanhol, que era o quê? Era centralização política, novas técnicas de navegação, posição geográfica favorável, dentre tantas outras que contribuíram para que eles efetivassem a expansão marítima. Então, por hoje, nós ficaremos por aqui.